Boa noite, reinantes, povo de Deus, povo que reina em vida. Boa noite, como está a sua noite hoje? Como foi o seu dia? Está tudo bem para nós começarmos hoje o nosso estudo, continuarmos no livro de Provérbios. Esse estudo só termina quando nós estudarmos o último capítulo deste livro. Muita sabedoria que a gente precisa absorver. Precisamos muito, eu preciso muito dessa sabedoria que consta desse livro aqui, conselhos maravilhosos, para que a gente desfrute do reino de Deus. Tudo para que você e eu desfrutemos o reino de Deus com muita, mas com muita sabedoria. E é com ela que a gente vai conquistar a nossa vida tranquila, próspera, feliz, pois é isso que buscamos, não é? Todo ser humano. Boa noite, Josi. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Vamos começar. Está com a sua bíbliazinha aí aberta, o seu livro, o seu mapa, a sua bússola? Então acompanhe aí, nós estamos hoje no estudo do capítulo 24 do livro de Provérbios. A gente vai andar assim, correr um pouquinho, porque o capítulo é bem extenso. Mas tem alguns versículos que eles são muito mais assim interessantes, né, para a gente abordar um pouco mais, para a gente se ater um pouco mais neles e passar rapidamente por uns, porque esse assunto de alguns versículos, o livro de Provérbios, ele fala muito do homem sábio e do homem tolo. É um confronto, né, entre esses dois tipos de pessoas. O sábio, aquele que busca sabedoria, aquele que busca viver dentro de padrões, os padrões de Deus, dentre os mandamentos do Senhor, buscando orientação em Deus. E não tem nada melhor do que buscarmos essa orientação, este ensino, esse conhecimento que alimenta nossa alma, nossa mente, nossas emoções, que nos dá governo, controle sobre os nossos sentimentos. Nós sabemos que nós somos cheios de emoções, e emoções às vezes que não têm controle, termina fazendo de um homem sábio um tolo. E é isso que nós fazemos aqui. Boa noite, querida Daniela, minha filha, está aqui assistindo a mãezinha dela, procurando, né, conhecer um pouquinho mais da palavra do Senhor, que é passada aqui através desse estudo, desse livro, o livro de Provérbios de Salomão. Então, é buscando essa sabedoria, este ensino, é que nós buscamos uma vida melhor. E só podemos ter essa vida se nós tivermos um controle sobre as nossas emoções, sobre aquilo que pensamos, como tomar decisões, como se posicionar diante do dia a dia, das coisas, das adversidades, dos momentos difíceis, porque a vida não é um mar de rosas, nós sabemos, Jesus nos disse isso. Olhem, na vida vocês terão aflições, terão momentos difíceis, mas também vem dizer que nós temos que reconhecer o Senhor em todos esses momentos, em todos esses caminhos. Está em Provérbios 3:6, reconheça o Senhor, diz assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes apenas nos teus pensamentos, no teu entendimento. Por quê? Porque do Senhor vem a sabedoria. Se você pedir a Ele, como Salomão que fez, olha, Senhor, o que eu quero é sabedoria, porque riqueza e todas as outras coisas demais te serão acrescentadas. Jesus também disse isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque se você tem o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Então, um homem sábio busca o reino de Deus em primeiro lugar. Para quê? Para que em seguida
venham todas as outras coisas a serem acrescentadas em sua vida. Busquemos então viver o reino, reinar em vida, porque essa palavra não vai servir quando a gente fechar os olhos, quando a gente sair desse plano aqui. Não vai servir, não tem mais Bíblia. Lá para onde nós vamos ou formos, não terá essa palavra. Acaba aqui. E sabe quando é que termina para mim? Quando eu falecer, quando eu fechar os olhos aqui nessa terra. Então não terei mais, não tem mais palavra, não tem mais, acabou. Então é nesse momento agora que nós devemos estar atentos, alertas, para não cometermos, sabe o quê? A imprudência de não aceitar que existe uma vida para você viver além dessa. É isso que nós temos que ter, essa esperança, essa fé, esta certeza, essa convicção. E é o que te faz acreditar, é tu ouvires a palavra que está escrita neste livro, que é uma palavra que te dá vida, que te dá ânimo, entusiasmo, te dá o que tu precisas para viver bem, em paz, se você aplicar o teu coração em conhecer as palavras deste livro, conhecer a Cristo, conhecer o caminhar com Ele, te entregar o teu coração a Jesus, tu vai ver a diferença que é tu viver em paz, tu viver com esperança, tu não andares desesperado, ter o governo das tuas emoções, controlar os teus pensamentos, saber que existe uma vida eterna para você. Isso é muito melhor do que você viver angustiado, desesperado, porque o tolo, o imprudente, o perverso, essas pessoas, elas vivem angustiadas, desesperançosas, tristes, sem esperança. Por quê? Porque acreditam que é só esse plano, que é só essa vida aqui e acaba quando morre. Mas nós sabemos que não. Então, acredita no que está escrito nesse livro. Boa noite, Valquíria, querida. Seja bem-vinda. Tudo bem, minha amiga linda? Estamos aqui continuando já no capítulo 24 do estudo do livro de Provérbios. Então nós vamos começar aqui porque eu sei que se você está aí e quer realmente conhecer um pouco mais, vamos interagir aqui. Você pode tocar o coraçãozinho aí que está aí no teu lado, se faz sentido, se você gosta de assistir essas lives que eu faço terça e quinta-feira. Então, participa, envia para alguém que está precisando. Não é para mim ser famosa. Você não vai estar fazendo um bem a mim. Você vai estar fazendo um bem a quem você enviar, que esteja precisando de ouvir uma palavra boa, de ânimo, de incentivo, de edificação. É para isso que nós estamos aqui. Eu não estou aqui para me ficar famosa e ser blogueira. Não faz sentido isso para mim. Faz sentido eu fazer o meu papel, a minha parte, o meu chamado, o meu dever, a minha obrigação para com Cristo é transmitir essa palavra para edificar a vida de pessoas. Então, vamos começar o estudo no livro de Provérbios, capítulo 24. É bem extenso, mas nós vamos passar um pouco mais rápido para nós chegarmos nos versículos mais interessantes para a gente abordar. Diz no versículo 1 assim: não tenhas inveja, nós já até abordamos esse assunto. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, não te acompanhas com esse tipo de gente, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Até as palavras que saem da boca destas pessoas malignas que o Senhor está falando, até as palavras nós não devemos dar ouvidos. Infelizmente, tem gente que se perde acompanhando de pessoas, fazendo parte de grupos, assentando com essas pessoas e ouvindo só palavras que não edificam, palavras vãs. E também não devemos nem ouvir o que eles falam, quanto mais se acompanhar, porque o coração só planeja violência. E isso não faz bem ao justo, aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Diz também assim:
Com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Ou seja, com a sabedoria você constrói, você edifica, você levanta a sua vida. E com a inteligência você afirma, ou seja, dá a firmeza com a sua inteligência. Essas são duas coisas que você tem que pode ajudar e muito você na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal. É a sabedoria e a inteligência. Com a sabedoria você edifica e com a inteligência você afirma ela. Pelo caminho, olha, diz no versículo 4, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Aqui disse, olha, que com a sabedoria edifica-se a casa, né? No versículo 3. E com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. O homem que busca o conhecimento, a pessoa que busca conhecimento, ela enriquece. É verdade. Essa é uma sabedoria. Quanta sabedoria. Boa noite, querida. Diz aqui nesse versículo que o homem, olha só, que pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. É exatamente isso. Buscar o conhecimento. Como que eu posso adquirir bens e sustentar a minha família se eu não buscar conhecer alguma forma de conquistar estes bens, esta riqueza? Pelo conhecimento é que nós conquistamos tudo isso. Como é importante você buscar o conhecimento, o conhecer. Não é só conhecer a palavra de Deus. Essa é a mais importante, é a tua base, é a tua estrutura. Mas depois de tu conheceres a sabedoria que tem nesse livro, você tem que ir à vida, à luta, buscar conhecer, buscar os teus bens, buscar conquistar, edificar. Tudo isso você faz com o conhecimento. Imagina se eu quisesse sustentar a minha família e não fosse buscar conhecer alguma forma de fazer isso. Então, o preguiçoso não faz. E aí a palavra de Deus aqui diz que ele fica pobre. Mas o homem que busca o conhecimento enche suas câmaras, ou seja, seus depósitos, a sua vida, de riqueza, de bens preciosos e deleitáveis. Isso se faz com conhecimento. Então, seja alguém que sempre busque conhecer. Dê ouvidos a quem tem algo interessante que venha a ser para você de bom proveito. Dê ouvidos. Vá buscar conhecer. Não seja aquela pessoa que quando ouve a primeira frase que alguém está falando, já se sente cansado e não quer saber e não quer ouvir. Conhecer é sempre bom. Você nunca sabe onde é que vai estar a fonte daquilo que vai te trazer o que tu precisas para a tua vida. Diz aqui no versículo 5 assim, ó: mais poder tem o sábio do que o forte. Isso é muito interessante, você não acha? Sabe aquelas pessoas que se preocupam muito em malhar, e você vê por aí aquelas pessoas grandes. Não vou dizer que todas não têm sabedoria, porque mas o Senhor está dizendo aqui, comparando o que tem mais valor, o que você escolheria, ser forte ou ser sábio? É isso que está dizendo, olha, mais poder tem o sábio do que o forte. O forte pode levantar algo assim pesado, né? Porque é forte. Mas o sábio pode conquistar muito mais, tem muito mais poder para conquistar, para tudo, do que aquele forte, musculoso,
É disso que está se falando, olha. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Novamente, se você tem conhecimento, se você busca o conhecimento, você tem muito mais poder do que aquele que é robusto, ou seja, fortão. Um homem fraco, um homem magro, fino, de estatura pequena, pode conquistar com sabedoria muito mais do que o robusto e fortão. É disso que o Senhor está falando. Lembra de Davi? Davi era pequeno, Davi não tinha nenhuma estatura assim de um homem zarrão. Davi era um menino, mas chegou diante de um gigante, Golias, robusto, forte, grande, poderoso nos músculos, né? E até mesmo nas técnicas de guerra. Aquele homem era um guerreiro, então ele sabia como guerrear. Ele sabia como usar armaduras, como usar uma espada. Davi não sabia, Davi só tinha aqui, ó, a inteligência divina, o conhecimento de quem ele era e de quem estava com ele. O maior conhecimento que você tem que ter primeiro é quem é você. Busca o conhecer-se, porque toda a sua fortaleza está dentro de você. Quando você descobrir a sua identidade, quem é você, como Davi sabia. Davi sabia quem ele era e quem estava com ele, quem lhe tinha dado a sua identidade. Ele sabia disso. Então, ele disse, o Deus, quem és tu? Disse assim, o incircunciso, para afrontares o exército do Deus vivo, do Deus poderoso. Isso é saber quem está com você e quem é você. Ele se colocou diante de alguém que defendia um exército do Deus vivo. Ele se colocou nessa posição de defender a honra de alguém diante de um exército, a honra de um exército que estava ali sendo humilhado. Você entende isso? No entanto, aquele homem robusto, grande, perdeu, foi envergonhado e morto por um jovem que sabia bem, que tinha o conhecimento de si mesmo e de quem o acompanhava, de quem o estava no controle. Saiba disso, que a sua força está dentro de você quando você conhece a sua identidade, de quem você é filho, de quem é você. E diz também, com a medida, no versículo 6 do capítulo 24, nós estamos no capítulo 24 de Provérbios, tá? Diz no versículo 6, com medida de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Quando fores guerrear e entrar numa batalha, seja prudente, planeje. E aí tu irás à guerra, mas a vitória virá quando você tiver um conselho. Pessoas que possam te dar a visão, te aconselhar. Isso é bom. Se queres entrar numa batalha, hoje, quando você vai a uma batalha jurídica, eu vou falar da minha área, eu sempre vou dar exemplo na minha área, do qual eu conheço. Não conheço tanto assim, mas conheço. Não vou ser tão orgulhosa de dizer que conheço tudo. Não, eu conheço pouco, mas na minha área é assim. Quando você quer entrar numa batalha jurídica, o que você faz primeiro? Você vai buscar um conselheiro, não é verdade? Quem é ele? O seu advogado. Você o constitui seu conselheiro. E este é aquele a quem, antes de você entrar na batalha, você busca aconselhar-se. E cada ato seu, a partir daquele momento, passa a ser o quê? Passa a ser monitorado, administrado por aquele que você o constituiu seu conselheiro, o seu advogado. É assim juridicamente. Eu já fui conselheira de algumas batalhas de alguém e até hoje pessoas vêm comigo para me pedir um conselho, o que fazer diante de algo que está pretendendo entrar em uma batalha. Hoje nós temos como guerrear, nós não estamos falando daquelas batalhas de guerra da qual está aqui na época de Salomão,
Porque aqui naquela época o homem conquistava na base da espada. E hoje a gente conquista na base da sabedoria, do conhecimento. Você busca quem conhece, não é verdade? O seu conselheiro tem que ter conhecimento daquilo que você está batalhando, da batalha que você vai enfrentar. Se for na área jurídica no cível, você procura um advogado especialista na área cível, não é verdade? Se for na área criminal, você vai buscar um conselheiro na área criminal. Então é assim que diz esse versículo: com medidas de prudência farás a guerra, seja prudente. E aí diz: na multidão de conselheiros está a vitória. Ser prudente é organizar, é planejar, não ser imprudente e sair guerreando de qualquer jeito e sem ter ninguém te aconselhando. Certo é que você perderá a guerra, certo? Eu dei esse exemplo na vida jurídica porque hoje em dia nós não vivemos batalhando, guerreando na base da espada. Mas isso aqui é uma figura de linguagem. É para ser prudente quando você vai entrar em uma lide. Eu digo lide porque é uma palavra jurídica, né? No versículo 7 do capítulo 24 de Provérbios, eu sempre vou repetir porque algumas pessoas entram e não sabem onde é que a gente está falando, né? Em que altura, em que capítulo da Bíblia nós estamos falando. Então, no capítulo 24, no versículo 7 diz: a sabedoria é alta demais para o insensato, não tenho dúvida. No juízo a sua boca não terá palavras. O insensato, no juízo, na hora que ele deve falar, ele não terá a palavra certa. Por quê? Porque ele é insensato, ele não planeja, ele é imprudente, ele é louco, ele é insano, ele não tem bom senso. Então, na hora de um juízo, ele não vai ter palavras para falar. Diz no versículo 8 do capítulo 24 de Provérbios: ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado e o escarnecedor é abominável aos homens. Já falamos sobre isso em outros versículos. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Veja a profundidade desse versículo. Se no dia da tua angústia tu te mostras fraco, como a tua força é pequena. Apenas uma angústia, num dia difícil, num dia desses mal que nós temos que passar, nós vamos passar, tu te mostras muito fraco, não é verdade? Às vezes tu te sente a ponto de acha que vai morrer. Por uma simples incomodação, a pessoa se mostra fraca. E aqui na palavra está dizendo, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E continuando diz, livra os que estão sendo levados para a morte. Isso aqui é forte, porque aqui vai mexer, vai entrar na área de quem deve e não faz, e não está tomando posição diante do dom e do chamado que Deus já fez há muito tempo e a pessoa fica protelando, procrastinando, adiando. É amanhã, é depois, é por conta disso, é por causa daquilo, e aí fica empurrando. E aí olha só o que Deus diz aqui, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Ou seja, as pessoas que estão fracas, as pessoas que estão precisando de uma palavra, estão indo para a morte, estão no caminho, estão fraquejando, estão num caminho ruim, a caminho da morte. E aí ele está dizendo para você e para mim, livra estas pessoas. Você está com o poder de fazer isso. Você está com o dever de fazer isso. E ele diz, isso aqui é uma ordem. Ele não está pedindo. Aqui diz assim, a palavra diz, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, olha só,
Olha só o que acontece se você se fizer de desconhecer, de se fizer de tonto, dizer que não estava sabendo, que não viu. Olha só aqui. Se disseres não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Deus não tomará conhecimento do que realmente, qual é a razão verdadeira para você não tomar uma atitude de ver alguém cair no abismo e não chegar com esta pessoa e tomar uma posição de dar uma palavra, às vezes só uma palavra, e você livrar aquela pessoa da morte? Isso é num sentido figurado. Alguém está do seu lado cometendo absurdos e você só precisa chegar com ela e dizer que há uma saída, ou alguém que está em depressão, alguém que está angustiado, está indo para um caminho que você percebe que é caminho de morte, que aquela pessoa não tem a orientação devida. Boa noite, Lari. Seja bem-vinda, querida. E você não diz a esta pessoa uma palavra, aí você vai dar uma desculpa. Você pode até dar essa desculpa para você mesmo, mas aí o que ele diz, se disseres não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? De que está falando? Quem pesa os corações? Você enganará qualquer pessoa, menos a Deus. E ele não conhecerá a verdadeira razão do seu coração? Muitas vezes não fazemos porque a pessoa que está indo para a morte é alguém que nós não gostamos, alguém que é nosso inimigo, alguém que te fez algum mal e você não se importa que vá para a morte ou não. Mas o Senhor vai falar lá na frente que nós devemos fazer quando temos inimigos e o que nós devemos fazer quando vemos ele indo para a morte, caindo num precipício e, quem sabe, precisando da gente numa hora dessas. Então, Deus pesará o coração de quem vai dizer, eu não sabia, eu não tomei conhecimento de que estava acontecendo. Então, ele vai dizer para você, isso não é verdade, porque ele conhece o seu coração. Então, ele não perceberá aquele que pesa os corações? E continuando diz, não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Boa noite, Marcos Varela, seja bem-vindo, querido. Estamos aqui novamente, né, Marcos? Aqui, ó, interagindo, fique assistindo aqui, continue aí assistindo sua amiga Mari Galúcio, que já foi sua pastora, estive pastoreando a igreja que você frequentava, mas hoje estou aqui para o mundo todo e eu espero que essa live atinja muito mais pessoas e a gente continue fazendo o que tem que ser feito. É aquilo que nós temos que fazer, é o que tem que ser feito. Então ele diz, e não pagará ele ao homem segundo as suas... Olha, não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Qual a real intenção? Por que você não está tomando uma atitude de salvar alguém que está caindo no precipício da morte eterna? Alguém que está em perigo, está cambaleando. Tem gente que está sem força e só precisa de uma palavra de incentivo. Você pode. Tem um Deus que pode te ajudar. Tem um Cristo que pode te salvar. Olha, Jesus disse isso, e disse isso, e disse isso, que pode mudar. É a sua situação, isso que você está passando é passageiro, é só uma fase. Chegar com esta pessoa e dar essa palavra para ela, Deus está olhando o verdadeiro coração que você tem. E é Ele quem atenta para a sua alma. E diz mais aqui, ó, no versículo, tudo isso é no versículo 12, tá? É um versículo bem longo e com bastante conteúdo. E aqui é um questionamento. Está questionando, está nos questionando. O que você está fazendo quando vê pessoas que estão indo para a morte e outros que estão cambaleando para serem mortos? Você toma alguma atitude? Você tem tomado alguma atitude para isso? Para não deixar isto acontecer, para interromper esse processo, porque é um processo de morte. O Senhor aqui está dizendo para a gente fazer, é uma ordem, tá? Ele diz, livra
E como você vai fazer isso? Aí você diz, ai Senhor, eu não sei como livrar essa pessoa disso. Não é você, você só tem que falar. Quem vai fazer é ele, porque o que ele está olhando é que ele tem que usar você para você chegar àquela pessoa e falar. E o resto Deus faz. Então diz assim, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Isso é muito interessante, porque o que você receberá será segundo o seu comportamento aqui, as suas obras aqui. E isso está escrito em Romanos. Paulo, preocupado também exatamente com isso, ele vem a falar exatamente sobre esse tema que está aqui em Provérbios. Que o homem será recompensado por Deus segundo as suas atitudes. Então diz em Romanos 2, vamos dar uma olhadinha em Romanos 2, 6, diz assim, ó. Olha, que retribuirá, olha só, é melhor a gente dar uma olhadinha no versículo. Diz aqui no 6, versículo 6, olha, Romanos 2, 6, sobre recompensar, porque aqui, ó, porque aqui no versículo 12 do capítulo 24 de Provérbios, no capítulo 24 de Provérbios diz, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Então vemos aqui em Romanos 2, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E diz mais, olha, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Aqui é o pagamento que Deus vai dar a cada um segundo o seu procedimento, segundo as suas obras. Está descrito no capítulo 2 de Romanos, a partir do versículo 6, vai dizer no 9, olha, vai dar tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. É isso que vai ter aqui na terra, tá? Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, ou seja, não faz acepção de pessoa. Isso aqui é uma maneira de dizer a gregos e troianos. Lembra que a gente usa esse termo? Deus, algo pode acontecer a gregos e troianos, ou seja, a qualquer pessoa. E diz, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. É isso que você terá na terra. Se você pratica o bem, você terá honra e glória e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, ou seja, a qualquer um. Sabe por quê? Porque para com Deus não há acepção de pessoas, viu? A qualquer pessoa que fizer o bem, é essa a recompensa. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também, vamos só até aqui. Então, essa é a recompensa que diz aqui no versículo 12 de Provérbios, que diz, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras, ou seja, se você salvar, se você livrar aqueles que estão indo à morte, sendo exatamente dessa forma, indo cair num precipício, estão vivendo vidas erradas, e às vezes por desconhecimento, estão pecando, estão errando, estão numa vida torta, e você podendo pelo menos dar uma palavra e fazer esta pessoa tomar conhecimento de que aquela atitude vai levar ela a um lugar de morte. E essa palavra, essa atitude sua, essa obra que você faz para Deus, porque isso é para Deus, porque Deus se importa com a alma de qualquer pessoa, porque Deus se importa não só com a sua, mas nem só com a minha, mas com a de qualquer pessoa que você esteja vendo acontecer isso. Ele diz salva, ele ainda diz mais isso, olha, e salva, livra o que está levando para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Tá, mas estão cambaleando, já não tem mais forças, pessoas que não têm forças, que já estão vencidas por alguma coisa que está levando ela a ser morta. Você entende isso? Dê o remédio certo, chama essa pessoa,
e dá o que ela verdadeiramente precisa para ser salva. Salva ela desse momento. Então diz aqui conseguindo, filho meu, saboreia o mel. Olha esse outro conselho aqui de Deus. Vai comparar o mel com a sabedoria. Veja aqui, ó. Filho meu, saboreia o mel porque é saudável, e o favo porque é doce ao teu paladar. É verdade. Quem não gosta de uma colherzinha de mel? Olha, eu tenho um litro de mel ali, que quando eu vinha viajando aqui de carro entre um estado e o outro, eu vindo do Pará para Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina, eu parei em uma daquelas vendas no caminho em Goiás, cidade que tem muito mel. Parei e comprei 1 litro de mel porque é muito gostoso e faz muito bem à saúde. Deus aqui faz uma comparação aqui, ó, dizendo, filho meu, saboreia o mel porque é saudável e o favo porque é doce ao teu paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Olha que comparação. A sabedoria é para a tua alma, assim como o mel é saboroso e bom para o teu corpo. Se a achares, olha, se tu achares a sabedoria, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. A tua vida terá, tu não perderás a esperança. Se tu encontrares a sabedoria, se nós encontrarmos a sabedoria, é tão saudável e tão doce como o favo de mel e o mel. Então, ele diz que é para a nossa alma, dessa forma, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a sua esperança. Se achares a sabedoria, a tua esperança não será frustrada. Diz, continuando aqui no 15, não te ponhas de emboscada, que é um conselho para um perverso. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Então, quem protege o justo? Diz até que o cair é do homem, né? E levantar é Deus que faz. Como ele diz aqui, o justo, ele pode cair 7 vezes, que 7 vezes ele terá forças para se levantar. Porque onde você caiu, o que pode acontecer? Deixa eu dizer a você. Você pensa que pela aquela vida que você levou lá atrás, antes, no seu passado, isso é motivo para você não ter mais esperança? Não. O que você caiu, o que você passou, isso não tem mais importância nenhuma para a sua vida futura. Tá certo? E aqui diz que mesmo que você caia, 7 vezes, ainda assim você se levantará. Porque tem um Deus contigo, porque tem alguém que se importa com você, e é aquele forte e poderoso que está sempre segurando na tua mão e vai se levantar. E o perverso, aquele que maquina, que planeja contra você, vai sempre ser frustrado, porque o projeto de Deus na sua vida e na minha vida não pode ser frustrado, e é por isso que você sempre levantará, porque há um projeto. Obrigada, Marcos, muito obrigada. Me chamou a atenção aqui um comentário de Marcos Varela. Positivo, uma bênção essa live. Obrigada, querido. Então é dessa forma, o projeto de Deus, o plano de Deus para a sua vida e para a minha, não pode ser frustrado. É dessa forma, Deus não vai largar de você, abandonar você, porque há um projeto. Então você pode até cair, mas tem Ele para te levantar, segurar na tua mão, porque você é um justo, é justificado pelo sangue. Não significa, mas agora eu sou justo, se eu cair eu vou ficar ali. Não, não, não. Ao justo haverá sempre a força
para Deus levantá-lo. Deus se importa na sua queda. Pode até o perverso, o adversário, alguém tentar te destruir e você terminar caindo ali. Mas Deus vem e te levanta. Ele diz 7 vezes, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Mas os perversos são derribados pela calamidade. Então não te preocupas. Não te preocupas, porque se o perverso planejar contra a sua vida, contra você, Deus está ali para te levantar do lugar onde você caiu. Busque a Deus. Diz assim no 17, quando cair o teu inimigo, olha só, aqui fala do inimigo que vai tentar contra você e você se levanta 7 vezes. E aqui vai falar o contrário. Agora vai ser o seu inimigo quem vai estar num maus bocados e Deus vai exigir de você também uma postura que talvez você não queira. Olha só o que diz. Quando cair o teu inimigo, não te alegres e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Você está entendendo isso aqui? O teu inimigo, aquela pessoa que te fez mal, aquela pessoa que você quer ver, vem cá, gente, isso é normal do ser humano. Alguém te fez mal, o ser humano é assim, alguém te fez mal, você pode até não ir lá se vingar, fazer nada, mas você quer que ele o quê? Diga lá, que ele se dê bem na vida, que ele cresça, que ele prospere, que ele seja feliz, é isso? Não, nós seres humanos, dentro de nós, o nosso sentimento mesmo é que tô nem aí que ele esteja se danando, tô nem aí que ele merece o que está passando, é assim que a gente pensa, não é não? Fala a verdade. Nós temos momentos em que aquela pessoa, quem nos fez mal, nós temos mais este sentimento. Nós estamos mais propensos a querer que aquela pessoa pague por aquilo que ela fez, não é não? É isso que nós pensamos, mas olha o que diz aqui. E nós vamos ver também que lá em Lucas 6, 27 a 36, olha o que ele diz, Jesus vem falar para nós. Isso é incrível. E também em Romanos 12, 20, vai ter também essa mesma palavra aqui. E aqui lá em Salomão, olha, lá bem antes de Jesus, essa palavra já era dita assim, olha, quando cair o teu inimigo, não te alegres e não te regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Olha só, Deus está irado com o teu inimigo. Ele está até fazendo a vingança por você, porque você sabe que Deus diz que ele é o dono da vingança. E é ele quem vinga você. Quando você põe nas mãos de Deus e não faz vingança com mãos próprias, por suas próprias razões, Deus toma a tua vingança nas mãos dele, porque ele é o dono. E o que acontece? Ele vai lá se vingar você do seu inimigo. E aí o que você faz? Você se alegra. Aí Deus sabe o que? Se entristece com você e tira a ira dele de cima do seu inimigo. Você está entendendo isso? É forte, não é? Mas está escrito aqui, ó. Para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade. A tua conduta de se alegrar com o mal do teu inimigo, com o tropeçar dele e com o cair dele, isso vai desagradar, entristecer o coração de Deus em relação a você. E aí o que ele faz? Ele vai tirar a ira dele de cima do seu inimigo, sobre o seu inimigo. Ele estava até fazendo justiça, mas pela sua conduta de se alegrar com o mal do outro, faz com que Deus se entristeça com você, ó. Ele se desagrada da sua conduta. E aí vai tirar a ira de sobre o seu inimigo. Poderia ser que Deus estava fazendo justiça, mas você, por essa postura de achar que o seu inimigo tem mesmo é que se danar, tem mesmo é que pagar por isso. Ai, que beleza, olha aí, tá vendo? Nós costumamos fazer, tá pagando, olha lá, isso. Se te der alegria, Deus não vai se agradar. Até porque em Lucas diz que nós devemos, e olha em Romanos vai dizer que nós temos que dar de comer e de beber ao nosso inimigo se ele precisar. Jesus vem dizer isso e Paulo também em Romanos. Jesus em Lucas 27 a 36
No Lucas 6, 27 a 36, vai dizer o que nós temos, qual é a nossa postura. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha em Lucas rapidinho aqui, Lucas 6. Em Lucas 6, o que diz aqui em Lucas 6, 27? Lucas, digo-vos, porém, a vós, olha, fala da vingança. Deus estava vingando o seu inimigo, vingando você, punindo o seu inimigo. E agora o que diz aqui, ó? Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam ou vos perseguem. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Olha só, você consegue fazer isso? E ao que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Ou seja, aquele que tira de você alguma coisa, dá ainda mais para ela. Dá a todo o que te pede. Olha isso, é fácil. Toda pessoa que te pedir, você doar. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Deixa. Deus te recompensa. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Gente, é muito incrível que aqui está dizendo isso lá em Salomão. Olha, gente, lá 1000 anos... Não, 700 anos antes de Cristo já era esse o entendimento, hein? Da sabedoria de Salomão, aqui falando. Aí vem Lucas, Jesus no livro de Lucas falando isso, esse Jesus quem falou. E vem Paulo em Romanos dizer a mesma coisa, olha, no Romanos 12, 20 diz assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Você entendeu? Então é dessa forma que está escrito aqui que nós não devemos nos alegrar com a queda e nem com o tropeçar do nosso inimigo. Temos que deixar Deus fazer. E não ficar alegre e feliz com a desgraça do outro. 18 diz, versículo 18 do capítulo 24 de Provérbios. Para que o Senhor não veja isso, olha só, e desagrade, nós já vimos isso. E tire a ira, de sobre o seu inimigo. 19, não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhais inveja dos perversos. Porque o maligno não terá bom futuro e a lâmpada dos perversos se apagará. Esse é um motivo para você não se afligir por causa deles. Logo vem a justiça para eles. É isso que o Senhor está dizendo. Não te aflijas, não te preocupa, não te desespera, não ficas preocupado, aflito, porque vai chegar a hora do malfeitor e do perverso, a luz dele, a lâmpada deles vai se apagar. Ou seja, o que será que a lâmpada deles vai se apagar? A hora deles vai chegar. E aí você não precisa estar aflito. Vai se apagar. Esse momento chegará em que eles não te incomodarão mais. Porque quem vive de malfeitor, quem é um malfeitor e um perverso? Gente, o Senhor diz que a vida dessas pessoas é curta. Então a lâmpada se apaga e você se livra. Deixa Deus agir. Aí em seguida diz, no versículo 20, porque o maligno não terá bom futuro e a lâmpada dos perversos se apagará, certo? No 21, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? É para você temer a Deus e respeitar as autoridades. E não se associar com aqueles que fazem motim. Sabe? Com aqueles que são revoltosos e fazem levantes. Contra quem? Contra Deus e contra as autoridades. Naquela época era o rei. Hoje nós temos autoridades como o presidente da República,
como aquelas pessoas que estão sob na direção do nosso estado, do nosso município, entendeu? Essas autoridades hoje, elas representam o rei naquela época. Quem governava naquela época era o rei. Então, o que Salomão aqui, a sabedoria divina dele, está nos aconselhando? Olha, teme a Deus e ao rei, porque são duas pessoas que têm poder. E naquela época, assim como Deus, o Deus, abaixo de Deus era o rei. O rei tinha poder até para levar alguém à morte. Então, alguém tinha que temer mesmo, tinha que respeitar essas autoridades. E o Senhor diz também para nós, ainda hoje, em Romanos, tá, que nós temos que respeitar as autoridades. Nós não podemos desrespeitá-los e tampouco nos associar àqueles que fazem motins, levantes contra essas pessoas, contra Deus e contra o rei e contra a autoridade. Por que o que acontece? Porque de repente levantará a sua perdição, ó, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Você não sabe o que pode vir contra você se você se associar a esses perversos revoltosos, ó. Não te associes, olha, e não te associes com revoltosos, por quê? Porque a vingança ou a justiça que pode vir de Deus e do rei, você não saberá. De repente vem contra eles e você associado, isso vai atingir a sua vida também. Você entende isso porque você não deve estar do lado errado, do lado do mal? Esse é um conselho que Deus está te dando. Não te associas com pessoas que fazem levantes contra, que não teme a Deus e nem as autoridades. E não se associa com essas pessoas revoltosas, que são de revoltas, de levantarem revoltas contra essas autoridades. E depois, quando vem a ruína, você vai ser também incluso nela. Porque você não sabe, ó, daqueles dois, quem são os dois? Do Senhor e do Rei, quem a conhecerá a ruína que virá deles? Ninguém sabe. Deus pode se irar e se revoltar e punir aqueles que se revoltam contra ele e contra o rei ou contra autoridades. E nós vimos algumas coisas acontecendo em nosso país, nós já tivemos problema desse tipo politicamente, nós já vimos isso em relação a outros países, nós vemos que tem pessoas que se revoltam, olha, ali, por exemplo, na Venezuela, quem se associou a um governo que se levantou contra um governo sofre represálias de alguma maneira, e eu não estou dizendo de lado de que lado. Toda gente que se envolve numa revolta grande contra uma autoridade vai sofrer se aquela pessoa estiver no poder de punir, vai terminar acontecendo o que acontece, que nós assistimos, né? Pessoas são prejudicadas porque se associam do lado de uma revolta, de um motim, de um levante, e termina que acontece que não vai em frente e são punidos. E aí aquela ruína virá sobre aquele que se associou com eles. Isto é conhecimento, sabedoria que Deus está passando para você, dizendo, dando conselhos. Agora diz, conselho é bom, né? Se fosse bom, as pessoas dizem que não seria gratuito. Eu estou aqui gratuitamente, porque Deus me deu de graça. E eu estou querendo aqui, o meu propósito aqui é passar de graça e dizer para você que não custa nada, é tudo de graça. Eu não estou aqui vendendo nada, eu não estou aqui com nenhum projeto para te vender, porque eu estou aqui falando da Bíblia. E a Bíblia é uma palavra que foi passada para mim gratuitamente. E eu não vou te dizer que eu já não paguei para fazer cursos, né? Eu fiz curso de teologia, eu pagava uma pequena mensalidade. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de salvação, eu estou falando de vida eterna, que tudo é gratuito. E estes conselhos aqui nada mais são para que tu tenhas um caminho que te leve para este lugar, lugar de salvação, lugar de vida eterna. Toda a sabedoria que você adquirir neste contexto bíblico é para te levar a este lugar.
Viver uma vida boa, farta e abundante na terra é bom? É. Deus quer te dar isso? Quer. Deus está te ensinando para que tu prospere? Sim, está. Deus quer que você seja próspero, rico e abundante? Quer. Com certeza quer. Mas o maior propósito de Deus é te levar a ter uma vida com Ele eternamente. Filhos bons, filhos saudáveis, cheios de bênção, como estava Jó. É isso que o Senhor quer para todos os filhos. Imagina se um pai vai querer um filho pobre, miserável, passando necessidade e fome. Não, ele não quer isso para filho nenhum. Você gostaria disso para o teu filho? Deus certa vez disse, pedi, pedi e dá-se-vos-á. E tudo aquilo que tu pedires, se tu bater a porta, se abrirá. E quem está falando de quem é? De quem ele está falando? Ele está falando dele como pai. E ele diz assim, se tu és bom, se tu és um pai, ainda é mau, tu sabes dar boas dádivas, bons presentes a teus filhos, quanto mais eu que sou o Deus Todo-Poderoso, não é isso? E sou teu pai. Então, Deus quer isso para nós. Mas sabe o que ele mais quer? Sabe, com a maior intenção. Sabe por que Jesus fez milagre? Jesus veio para isso. Fez milagre, fez gente ficar, quem era cego enxergar. O propósito todo era que a gente entendesse que ele tinha poder para salvar. Ele tem poder para mudar a tua história? Tem poder para tudo isso. Ele tem poder para transformar a tua vida? Tem poder. Mas ele tem poder para te salvar de ti mesmo. Mas como assim salvar de mim mesmo? Sabe que o maior inimigo nosso somos nós mesmos, a nossa carne. Ah, tem o adversário? Tem, você mesmo. Sabe que só uma pessoa pode levar você para onde você não quer ir? Você. Ninguém pode levar você se você não quiser ir. Você é que tem o governo sobre a sua vida. Você é que é o rei da sua história. Você é quem manda na sua vida. Mas se você entregar esse comando a quem realmente pode transformar e mudar, aí você passa a ser o segundo. Porque o primeiro tem que ser ele. Eu sei que quando a gente está sozinho nessa vida, a gente diz que a gente é essa pessoa que controla tudo, não é verdade? Mas é muito mais fácil quando você coloca alguém que tem muito mais sabedoria do que você para governar a sua história. Ainda mais que é alguém que fez já um projeto. Alguém que já te enviou com um projeto pronto, com um propósito. E você só tem que dizer, eu quero entrar nesse projeto que você fez para mim, entrego a minha vida e quero andar nesse projeto. É simples assim. É simples? É. Mas eu vou dizer para você, é fácil? Analisa, é fácil para você pedir para transformar tudo isso? Eu não sei que momento você está vivendo na sua vida, mas eu vou lhe dizer uma coisa, muita gente vai para Deus, busca por amor, mas alguns e muitos pela dor. Mas como assim pela dor? Eu estou dizendo que a pessoa até vai quando está para morrer? Não, pela dor. Um sofrimento, uma angústia, algo que ela não consegue mais, chegou no seu limite. Entende isso? Às vezes nós chegamos no limite do limite da nossa possibilidade. As circunstâncias ficam tão difíceis que você precisa de ajuda. Olha para um lado, olha para o outro, olha para... Até já bateu na porta de muita gente e não encontra ajuda. E aí você lembra o quê? De olhar para o alto. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. É aí que você vai descobrir a quem pedir socorro. Isso é sabedoria. E esta sabedoria também está em Salmos. Se eu não estou enganado, é Salmos 121. Levanto os olhos para o alto. Sabe por quê? Porque já cansei de levar os meus olhos para a direita, para a esquerda. Já busquei, já bati em portas e estou sempre no olhar horizontal, horizontal. Mas sabe de onde vem o teu socorro? Do vertical.
daquele que está lá no alto, e este sim, você pode pedir socorro. Por isso diz assim: eleva os meus olhos para o alto. Salmo 121. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu vou olhar se é mesmo 121, porque eu estou com medo de não ser e eu estar te passando um conhecimento errado. Se não for, é só buscar aí. Eu vou ver aqui se é o 121, porque Salmos, deixa eu ver, 120, é isto mesmo. Olha só, o Espírito Santo faz a gente lembrar da palavra exata onde se encontra. Diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E não só fez o céu e a terra, fez tudo. E não permitirá que os teus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. O que mais posso eu te dizer para te garantir de que existe alguém muito poderoso que quer mudar a sua história, que quer ser esta pessoa aqui na sua vida, onde você leva os olhos para os montes, mas eu digo, eu levo para os altos, porque em outras Bíblias diz para o alto, e de onde me vem o meu socorro? O meu socorro não vem daquele, não vem da direita, nem da esquerda, nem do meu pai, nem da minha mãe, nem do meu patrão, nem da minha igreja, nem do meu pastor, de ninguém. O meu socorro vem é do Senhor. Então, busca socorro a quem pode, a quem te livrará. É dele que é a ele que você deve levantar a sua voz, o seu olhar, e não olhar só na horizontal, olha no vertical. A sabedoria vem de lá, vem do alto. A tua salvação vem do alto. O que tu precisas para transformar esse estado em que você está agora vem do alto. Eu não digo que Deus não possa usar uma pessoa para ir até você e te pegar pela mão. Não, Deus vai fazer isso, Deus pode e Ele faz. Mas vem dele e ele quer ser reconhecido em todos os teus caminhos, porque diz também em Provérbios 3 que ele quer ser reconhecido. Reconhece-o. Até mesmo nesse momento de angústia que você está vivendo aí, é ele te pressionando, ele te dando uma pequena pressão para você descobrir que existe ajuda e que a ajuda vem dele. Você sabe, ele é um pai e às vezes o pai faz isso, ele disciplina, ele dá uma pressão para você enxergar que existe alguém que precisa, que está aí do teu lado, querendo te ajudar. E você só tem que olhar para ele e pedir socorro. O teu socorro vem do Senhor. Foi ele quem me socorreu. Há muitos anos atrás eu estava vivendo uma angústia terrível, eu não tinha mais vontade de viver. Na verdade, eu perdi a esperança alguns anos atrás e eu estava com 40 anos. Eu tive um estado de depressão profunda, onde eu ouvi voz dizendo aos meus ouvidos que iria tomar o meu juízo, a minha memória. Eu já não tinha mais memória para nada e eu vivia como um zumbi dentro de um quarto sem tomar banho. Eu fiquei num estado realmente sem esperança. E eu te garanto, o testemunho que eu vou te dizer aqui é que eu não tomei um comprimido para depressão, eu não tomei um remédio para dormir, eu já não dormia 15 dias, eu já não fazia mais nada. E eu tenho testemunhas de que eu fui à igreja,
Nesse dia eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Como diz aqui, o homem pode cair 7 vezes e 7 vezes levantará. Foi isso que o Senhor disse aqui no Salmo, no versículo, no Salmos 24, que nós estamos, né? No Salmos não, em Provérbios 24, que o justo cai 7 vezes e 7 vezes levantará. E isso aconteceu comigo. E quando eu pensava, sabe o que o médico disse para mim? Disse que era para procurar, não disse para mim, disse para quem me levou sem juízo, completamente louca, para dentro de um hospital. O médico disse: o problema dela não é físico, busca um psiquiatra, porque eu estava totalmente fora da realidade, fora da casinha. E então o que aconteceu? Não me levaram para um psiquiatra. Eu pedi para ir a uma igreja. E lá na igreja eu recebi uma oração, e daquele dia em diante, diante do meu Senhor, a minha vida voltou ao normal. Eu fui aos poucos, porque eu estava fraca, eu não me alimentava, eu já não cuidava mais de mim, eu não cuidava das minhas filhas, com 2 filhas pequenas, mandei para casa do pai para ficar para lá como se fosse de férias. Na verdade eu queria me isolar, porque é assim que a gente fica, entende isso? E isso me fez saber que o meu socorro realmente vem do Senhor. Quem me levantou foi o Senhor. Quem me pegou pela mão foi o Senhor. E eu digo, até hoje, eu falo para o meu esposo hoje em dia, eu digo, nada eu teria na minha vida se não viesse de Deus. Eu tenho muita coisa, muita história, muito testemunho para garantir de que Deus é quem nos levanta, é quem nos edifica, e a palavra dele está aqui exatamente para isso. Então, meus queridos, mais uma noite de descanso eu desejo a você, que Deus edifique a tua vida, que você ande e tenha alguém que te pegue pela mão. Se você não tiver com força, pede ajuda de alguém para te levar até onde você possa encontrar esse chamado que Deus tem para você, e você comece a andar nos caminhos que Ele preparou para você andar. Tá bom, meu querido? Minhas queridas, eu digo uma boa noite para você, um bom descanso. A gente se encontra na próxima live. Vou continuar dando o estudo de Provérbios, do livro de Provérbios. O próximo capítulo é o capítulo... Não, nós vamos terminar o capítulo 24, porque tem alguns conselhos que ficaram em aberto, porque já estamos, o tempo já esgotou, né? E nós estamos já 5 minutinhos já do tempo, de 1 hora. Sejam... para você o meu carinho. Que Deus abençoe. A gente se encontra. Até breve, até terça-feira na nossa próxima live. Que Deus os abençoe.